Meus amigos, a meritocracia. A gente tem falado sobre meritocracia na política. E as pessoas também têm falado sobre meritocracia também no ambiente de trabalho. E agora, nesse momento de eleições, eu fico observando alguns candidatos que são mais à direita, que têm uma concepção neoliberal, começa a falar sobre meritocracia, de Estado menor, Estado maior, aquilo que o cidadão vai lá e resolve e faz. E em suas origens, eu vou falar para você que a meritocracia fez sentido. Como ela se lançava por terra o sistema, somente o processo aristocrático, né? Que dominou a maior parte da história do mundo, da humanidade, e com privilégios herdados, sabe como, de geração em geração. Agora ela perpetua mitos e desigualdades. Ou seja, a meritocracia era bom para quem já estava no sistema, né? Então, vamos lá. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Raciocine comigo. Você diz, não, o ser humano vai lá, ele luta, ele trabalha e ele consegue e avança. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. As pessoas têm, sim, ter o suor do seu rosto e trabalhar a tentar almejar algo. Mas, em países ou em sistemas democráticos, ou em sistemas políticos, onde há desigualdades sociais extremas, a meritocracia fica só no reino das falácias. Porque ela não observa os processos de desigualdades e de oportunidades. Você acha? Que a meritocracia vai chegar para alguém que nunca teve uma oportunidade, só porque ele está trabalhando e se esforçando, num sistema onde as desigualdades são alavancadas a cada dia? Mero engano. Meritocracia, ela se absorve e ela é positiva dentro de um ambiente de trabalho onde você já está e que há uma política de trabalho, estou falando de trabalho, de geração da sua renda, onde você está numa indústria, num comércio, onde existe sim uma política, uma política que faça com que você suba degraus profissionalmente. Histórias de amigos que trabalhavam em setores de fábrica, de indústria, que se tornaram diretores de produção, começou ali pequeno, se preparou, mas por quê? Porque a própria indústria dava condições para que isso acontecesse. Mas não se engane, ele chega lá até um certo ponto. São algumas exceções que chegam a CEO de indústria, coisa e tal. Mas isso é já dentro do ambiente. Eu quero que você compreenda. Estou falando dentro do ambiente. Mas fora do ambiente, como é que você vai ter uma oportunidade de começar a trabalhar ali? Mesmo que seja um trabalho já rasteiro, um auxiliar administrativo, um auxiliar de produção. Como é que você vai conseguir chegar lá? Com você entrar. Esse é o grande problema. Até você entrar num ambiente de trabalho, até você entrar num ambiente político, a meritocracia não acontece com muita frequência, não. Pois bem, a gente está vivendo hoje, aí voltando agora para um processo político, de aristocratas que não querem sair do poder. Gente que acha que o poder é dele, e enquanto tiver eleição e parar de ter eleição, ele tem que ser candidato ad eterno. A gente está vendo que tem pessoas também que entendem assim, peraí, eu vou sair do poder e agora também eu vou querer também que minha família também participe do processo eleitoral e eu continue também, de alguma forma, direta ou indiretamente, também participando desse processo. E isso acontece não é no Brasil, só no Brasil não, no mundo todo. E no ambiente político ele é muito mais acirrado. O que eu estou falando é o seguinte, para aqueles que já têm uma condição financeira, você chegar no ambiente político é muito mais fácil. Você chegar e almejar uma candidatura de prefeito, governador, deputado, né, é muito mais fácil. As dificuldades para aqueles que não têm bens, que não têm como fazer, por causa de um sistema potrificado. O sistema brasileiro político, ele é um no papel, mas a execução dele é terrível, por causa do vil metal. Do vil metal que eu estou falando é dinheiro. E muitas vezes as pessoas não conseguem chegar. Tem boas ideias, tem boas orientações, mas não tem o quê? O alinhamento de quem indica. E olha que ele é capaz. Aí eu pergunto, dentro desse ambiente que eu acabei de ressaltar, onde está essa meritocracia?
Como é que ela vai acontecer? Ela não vai acontecer nunca. E agora vamos para o lado social. A gente sabe que há desigualdades terríveis, né? O Brasil, por deveras e deveras, foi um último a abolir a sua escravidão. E as pessoas de cor, né, os negros, né, tiveram dificuldades de entrar no ambiente de trabalho. E tem até hoje, só você ver os processos de alavancamento social e econômico. Onde está a meritocracia nisso? Então, o que é que se deve ser feito? Aí sim, processo de correção. O Estado por direito, quando eu digo Estado, a República por direito, a partir de suas políticas públicas, tem o dever de fazer reparação. Peraí, essa comunidade, essas pessoas foram prejudicadas dentro do sistema. A gente tem que fazer reparação. Porque senão esse lancezinho da meritocracia, eu acredito na meritocracia que você vai se tornar rico amanhã. Não existe, não é fácil. Isso aí se copia muito o grande sonho americano de quem mora nos Estados Unidos. Vai para lá hoje para ver se tu consegue almejar. As pessoas hoje que vão, muitos não conseguem, a não ser que tenham um certo equilíbrio financeiro pontual, consegue sim, né, com muito esforço, coisa e tal, ter um trabalho melhor, um trabalho de classe média, mas a grande maioria das pessoas vão fazer justamente o que os americanos não querem fazer. São os trabalhos braçais. São raros aqueles que conseguem dar esse pulo. São raros. Existe? Claro que existe. Agora, em países onde a disparidade social ela tem uma distância tremenda entre aqueles que têm e aqueles que não têm. Aqueles que têm poder econômico, aqueles que têm uma certa influência e aqueles que estão lá batalhando e quebrando pedra. Por isso que o Estado tem o poder da reparação. Por isso que é tão importante, gente, educação. Você sabe como é que as pessoas e como o Estado brasileiro pode reparar as grandes diferenças e as grandes diferenças que estamos vivendo hoje a partir da educação, de uma boa educação, de incremento nos modos pedagógicos de ensino, para que aquele aluno de classe humilde possa sim almejar coisas melhores. Aí está sim o processo de meritocracia, porque ele vai acontecer porque o Estado proporcionou isso. O Estado proporcionou isso. Por isso que é tão importante, quando a gente fala aqui nessas candidaturas que há hoje, que estão postas, estão registradas em São Vicente, em Macaparana, na região, em todos os municípios do estado de Pernambuco e do Brasil, o Estado brasileiro, e aí a gente fala diretamente aos municípios, o dever de fazer reparação. Aquilo que não está dando certo tem que ser reparado. Aquilo que não atende à população, ele tem que sim mudado para melhor. Então temos que ter o cuidado que os processos sociais, a vida social das pessoas, elas podem melhorar num país com tantas desigualdades sociais a partir da mão visível do Estado, a partir da mão visível do município. Quando ele se propõe a dizer aquela comunidade estava assim, num processo de não almejar alavancagem financeira e social. Nós vamos o quê? Nós vamos agora fazer com que isso aconteça. Nós vamos dar condições para que as pessoas possam sim trabalhar, as famílias possam colocar seus filhos numa escola decente e essa escola decente reproduzir o quê? Ao tempo que ele vai estudar no ensino médio, ao tempo que ele pode desejar ir para uma faculdade, ao tempo que ele possa aí sim, né, se estruturar dentro do ensino técnico, profissionalizante. Porque é isso que a gente pode dar. As pessoas de menos condições sociais não têm o patriarcado da geração em geração. A coroa não vai ser passada. Então nós temos que lutar. E para lutar no processo de desigualdades, a gente precisa sim do apoio do Estado. Naquilo que ele se propõe. Naquele momento que aqueles candidatos se colocam nos seus comícios e começam a falar, eu vou ser candidato, eu vou fazer aquilo outro, cobrar dias melhores. E se cobra dias melhores a partir do seu voto. E aí, a partir do seu voto, você começa a cobrar aquilo que foi proposto. E para que possamos sair desse lamaçal de desigualdades, a gente tem um caminho.
O caminho é educação. O caminho é educação. Educação de qualidade. Educação de qualidade. Copiar boas práticas. Vou falar isso durante todo o tempo da eleição. Vou falar isso com muita tranquilidade. Mas a gente não vai dar um passo largo de ser uma grande nação enquanto nós não tivermos, a partir dos seus líderes políticos, dos seus gestores, a concepção que a gente só vai melhorar quando a gente der educação de qualidade aos nossos alunos da rede pública. Estudei na rede pública o tempo todo da minha vida. Nunca estudei em escolas particulares. Estudei no CERU, na escola de referência. Hoje, Coronel João Francisco. E eu digo a você que eu tive uma educação de qualidade. Professores de alto cabedal. Me lembro dos professores até hoje. Do que eles me ensinaram. Que foi a base para que eu continuasse estudando. Foi a base para que eu pudesse depois almejar outros passos. Mas como é difícil você não ser de linhagens tradicionais, da aristocracia tradicional, daqueles que estão inseridos dentro do processo econômico de riquezas, poder almejar alguma coisa. Como é difícil. Como as pessoas lhe subjugam. E se você não tiver o apoio do Estado, o apoio do Estado para diminuir essas desigualdades, aí não chega em lugar nenhum. Meritocracia vai ficar só na conversa. Meritocracia, ela é boa quando ela realmente é aplicada. E quando ela é aplicada dentro do contexto onde você está vivendo, onde tem políticas de meritocracia, pelo que você sabe. Mas até você chegar nela, tem que ter, sim, a mão do Estado brasileiro. E eu estou falando do Estado brasileiro, sim. Todo mundo diz, o país X e o país Y, aonde é que tem isso? Ontem mesmo eu estava vendo um documentário sobre a Coreia do Sul. País super capitalista. Do outro lado, a Coreia do Norte. Ditadura, né? Um processo aristocrático que passa lá de pai para filho, né? Mas a Coreia do Sul é interessante. Ela não tem SUS. Ela não tem serviço médico gratuito para as pessoas quando precisam. Tal como a grande águia do mundo, os Estados Unidos da América. Não tem. A Coreia do Sul, ela copia o mesmo status quo americano. Tu precisar de algum serviço médico de urgência, vai ter que pagar. Qualquer um. Não tem nada de grátis na saúde. O grande problema do SUS, claro, é um sistema gratuito, então ele é superlotado 24 horas. Mas na hora que você é atendido, você é bem atendido. Na hora que você absorve, e vai sim, uma demanda muito grande para pouca oferta, vai continuar assim. Mas aqui para nós, bendito seja o SUS. Porque se não fosse o SUS, não é ruim agora e está muito pior. O ruim é você saber que você está lá, você é acidentado, acontece alguma tragédia, você fica acidentado numa beira de estrada, e aquela ambulância que vai lhe socorrer, quando lhe socorre, leva no hospital, você já paga por ela, vai chegar a conta. Se um médico lhe atender lá na emergência, ele vai lhe atender, mas vai mandar a conta para você. E aí? Como é que isso funciona? Para as pessoas que vivem em tanta desigualdade social. Não vai funcionar. Então, o Estado brasileiro, que gasta tanto, né, e eu digo a vocês, sem sombra de dúvida, que gasta tanto com o judiciário, uma fortuna, né? Chegam a gastar fortuna de bilhões só para manter o judiciário, o executivo, o legislativo. Então, é como um amigo meu me falava, essa tal democracia muitas vezes é muito cara, mas ela é boa. O problema são aqueles que se aproveitam dela. Né? Não se pode admitir que dentro do processo judiciário, de repente um juiz coloca um espinho de calhos, e aqui como aconteceu em Pernambuco, o cara vem receber R$1,5 milhão. Onde é que está isso? Onde é que está essa meritocracia? Que meritocracia é essa? Tu vai receber maior que um presidente da República, maior que um ministro do Supremo. E eu estou falando de salário base, tá? Não estou falando dos espinho de calhos do somamento, das coisas que se somam. Então, o Estado brasileiro, ele tem que ser um Estado social. Um Estado social de observar e olhar para aqueles que estão fora do sistema. E colocar eles, inserir eles. E depois que inserir eles, e eles estiverem preparados dentro daquela inserção, aí sim, começa assim o processo de melhoria, dele poder almejar outros cargos, dentro de um sistema de meritocracia humano. Não dentro dessa conversinha, não, deixa aí, ao Deus dará,
e é meritocracia. Você vai lutar e você vai se dar bem e pronto. Como alguns países praticam, eu digo a vocês, os Estados Unidos praticam assim. Não, vai na tua luta aí para ver se dá certo. Existem exceções. Tudo no mundo existe exceções. Eu estou radicalizando, não. Agora, aqui no Brasil, onde temos, sim, historicamente, desigualdade social, o que a gente pode fazer para melhorar e diminuir esse processo de desigualdade? Investir em educação. E eu rodeei, falei sobre todos os pontos, tudo isso está na educação. Para que alunos possam ser juízes de direito, professores bem pagos, né, técnicos, né, jovens para que possam ter a oportunidade de trabalhar no âmbito agora profissional da indústria e tecnologia de informação, essas coisas, isso tudo. Então, a partir daí, a partir do princípio, a partir da base, é a partir da base que a gente vai chegar lá. E a base está nos municípios, porque nós moramos, vivemos, terminamos nossas vidas e tudo acontece nos municípios. Não é na União e não é no Estado, é nos municípios. Então, aos candidatos que vão tentar passar pelo crivo do voto, observem, parar de estar escrevendo só que vai melhorar a educação, mas dizer como é que vai melhorar a educação e o que vai fazer. Observar os erros e tentar avançar e melhorar. É isso que